Cara, sabe o que me chateia? Como o Endrick foi completamente escanteado pelos próprios companheiros de equipe, quando ele é o único que pode salvar essa seleção brasileira. Pô, fala sério, Vinícius Júnior estreou pelo Brasil há 7 anos atrás, e seu número de gols ainda está na casa de um dígito. Depois tem o Rafinha, que é provavelmente o homem mais sortudo do mundo, porque se não estivessem tão distraídos odiando o Vini, provavelmente o povo teria notado que ele não marca o gol pelo Brasil há 446 dias. O cara fez mais gols e assistências nas suas últimas 4 partidas como titular pelo Barcelona do que nos últimos 4 anos com a seleção brasileira. Também tem o campeão da Premier League, Gabriel Martinelli, que contribuiu com um grande total de 1 gol naquela campanha. Assim como o Matheus Cunha, que da mesma forma só tem 1 gol pelo Brasil na vida toda. Depois tem o Estevão e o Rodrigo, que não puderam ser convocados porque estão machucados. E o Neymar, que ainda foi convocado apesar de estar lesionado agora, e de ter ficado assim por basicamente 3 dos últimos 4 anos, nos deixando apenas com o Luiz Henrique, que tem a coordenação motora de uma criança. Igor Thiago estava entregando números decentes, mas parece que joga de coturno toda vez que fica cara a cara com o goleiro. João Pedro basicamente teve que se sacrificar para que o Neymar pudesse ir para a Copa. E Ryan, que Deus abençoe ele, nunca tinha jogado mais do que 15 minutos pelo Brasil até semana passada. Então, o que possivelmente poderia estar tão errado com o Endrick, que apesar de 91% da população concordar que ele tem que ser titular, ele não recebe uma chance de iniciar um jogo na seleção nacional há quase 2 anos. Bem, uma coisa é certa, definitivamente não é por causa de nada que ele fez em campo. E isso já está acontecendo há um tempo. Pense nisso. Antes de todo o drama, de todas as dúvidas, de todo aquele tempo esquentando no banco, ele já tinha colocado o Palmeiras nas costas e garantido o título do Brasileirão, marcando mais do que qualquer adolescente nesse século. Ele estava vencendo torneios com o Brasil que não eram vencidos desde os anos 80, sendo erguido no ar pelo povo como a segunda vinda de Pelé. Mesmo quando fizeram dele o jogador mais jovem a receber uma convocação nacional desde que o próprio Ronaldo Fenômeno, ele chegou marcando um gol em Wembley, ele até tinha marcado no Bernabéu antes mesmo de vestir a camisa do Real Madrid. O Endrick teve uma ascensão ao topo tão ridiculamente perfeita que era quase inacreditável e aparentemente isso incomodou muita gente. Até então, uma das poucas manchas na sua imagem quase impecável tinha sido o fato de que ele não conseguiu se classificar para os Jogos Olímpicos. Agora, mesmo analisando friamente, seria injusto culpá-lo por isso. Ele marcou ou deu assistência em todos os 3 primeiros jogos das eliminatórias, com o Brasil sofrendo uma primeira derrota no momento em que ele foi poupado contra a Venezuela. E mesmo quando as coisas ficavam difíceis, a única razão pelo qual eles foram para o último jogo com a esperança de chegar às Olimpíadas foi porque ele foi decisivo com assistência aos 88 minutos no jogo anterior. Tudo isso apesar de ser 3 anos mais novo que qualquer outro no elenco. Dá pra entender o que eu quero dizer, mas agora você não precisa mais analisar as coisas superficialmente, porque um drama dos bastidores começou a vir a público. Na verdade, em um podcast com o ex-jogador da seleção Vampeta, um dos apresentadores vazou um detalhe muito interessante. Tenho ouvido isso desde o torneio pré-olímpico. Naquele vestiário, todos eles culpam o Endrick. Eles dizem que ele não se dava bem com o resto e que ele puxava toda a atenção da mídia para si mesmo. Dizem que praticamente daqueles 23 jogadores, 22 o odeiam. Dizem que ele matou o espírito dentro daquele vestiário. Sim, as acusações de que o Endrick é um produto de laboratório não são novidade. Mesmo na época do Palmeiras era muito claro. Tanto os torcedores quanto os técnicos mostravam um tipo diferente de amor por jogadores como Estevão, enquanto o Endrick frequentemente era rotulado como um jogador falso, com muitos reclamando que essa suposta persona que ele adotava o fazia parecer muito performático, uma espécie de biscoiteiro, como a molecada gosta de dizer. E talvez você pudesse argumentar que por causa de todas essas narrativas das redes sociais, toda essa atenção que ele atrai entrar na cabeça de um bando de jogadores sub-23 não seja exatamente uma surpresa, mas certamente não parou por aí. 2 meses depois de seu gol em Wembley, com Dorival ainda no comando da seleção, Endrick foi convocado para a Copa América e foi um desastre, tanto coletivamente, com o Brasil sendo eliminado do torneio na primeira rodada do mata-mata com a única vitória no currículo, quanto para o Endrick, que tendo jogado mais de 15 minutos pela seleção apenas uma vez na carreira, foi colocado nos 11 iniciais justamente naquele mesmo jogo. O resultado foram as estatísticas quase inacreditáveis de apenas um passe certo em 90 minutos. Mas ainda assim, como o comentarista colocou aquele dia, eles querem que um garoto de 17 anos salve o elenco inteiro. Se havia alguém que não merecia virar bode expiatório, era ele. No entanto, foi mais ou menos assim que aconteceu.
Logo após aquele torneio, bem quando eles tinham que jogar algumas partidas de menor importância, onde faria mais sentido dar alguns minutos para um adolescente, Endrick começou a ser afastado da seleção. O Brasil jogou mais 6 partidas naquele ano e Dorival só o colocou por mais 15 minutos uma vez, com Igor Jesus aparentemente tomando seu lugar e recebendo quase 4 vezes mais tempo de jogo que ele. E olha só que coincidência, naquele mesmo podcast, o próprio Vampeta veio a público dizendo que o Dorival ferrou o Endrick. Disseram que era por causa das coisas do dia a dia, que ele não gostava do garoto, ao que o outro cara interrompe dizendo: pelo que eu ouvi dos outros jogadores, ele é um pé no saco. E o Vampeta responde: bom, eu não queria vir a público e falar, mas sim, todo mundo diz que ele é chato pra caramba. É por isso que o Dorival não gostava da atitude dele. Embora a parte mais estranha de tudo isso seja que claramente não era só o Dorival. Já no Real Madrid, àquela altura, você já sabe como é. Considerando que ele estava lutando para conseguir minutos na sua primeira temporada sob o comando de Ancelotti, só conseguindo brilhar na Copa do Rei, fazia sentido que no meio tempo ele também estivesse achando difícil pegar ritmo na seleção. Mas aí veio a tempestade perfeita. Com a lesão na coxa, o tirando do Mundial de Clubes, bem quando o Xabi Alonso assumiu o time. Isso não apenas permitiu que o Gonçalo Garcia roubasse a chuteira de ouro do torneio, se estabelecesse como segundo atacante da equipe, mas com o Ancelotti coincidentemente se tornando o novo técnico da seleção logo após sair do Real Madrid. Também significou que o Endrick ficou de fora da sua primeira convocação. Avançando rápido para dezembro, ele só tinha jogado 99 minutos sob o comando do Alonso e feito em um único jogo com a camisa do Brasil num período de 18 meses. Mas o pior foi que ele havia sido completamente esquecido por todos. E como disse Zé Roberto, outro ex-jogador da seleção brasileira e do Real Madrid, a coisa mais estranha pra mim foi que quando ele foi escanteado no Real, nenhum único de seus companheiros brasileiros saiu em seu apoio. Isso diz muito, não acha? E de fato, no final, a orientação que ele precisava não veio de nenhum de seus compatriotas. Segundo Endrick, ele finalmente reuniu a coragem para deixar o Real Madrid quando sua esposa fez a seguinte pergunta: tem jogadores que sentam no banco, mas contanto que recebam um salário, eles estão bem, e tem outros que querem mais. Que tipo você quer se tornar? Então, com isso, somado com alguma pressão no Ancelotti que disse a ele que ele só poderia desenvolver seu futebol em um lugar onde estivesse feliz, assim que o Lyon demonstrou interesse na possibilidade de contratá-lo por empréstimo, Endrick deu um salto de fé e se mudou para um time que esteve em risco de rebaixamento apenas 6 meses antes. E vamos dizer que, imediatamente, a partir dali, ele garantiu que não houvesse desculpa possível para deixar o nome dele fora de qualquer convocação da seleção brasileira. Enquanto todos se preocupavam que com tão pouco tempo de jogo no ano anterior, ele teria dificuldade de adaptação no Lyon, Endrick entrou no seu primeiro jogo e com 5 minutos já estava mandando uma bomba de 35 metros, com tanta força que rebateu na mão do goleiro e ainda bateu na trave. E ele não estava satisfeito até marcar o gol da vitória, sendo nomeado no homem da partida e sendo rotulado pelo L'Équipe como um prodígio. Tudo isso antes de voltar para seu segundo jogo parecendo o jogador mais perigoso do planeta, atacando a defesa do Brest repetidas vezes, dando chutes de fora da área, deixando seus companheiros na cara do gol com passes de trivela e até metendo uma caneta de calcanhar, como um verdadeiro show de futebol, eventualmente até dando o passe para o gol da vitória. Embora tudo isso tenha sido um mero aperitivo para o que viria no seu terceiro jogo, aos 10 minutos, com a verdadeira finalização de centroavante, ele já tinha marcado. 10 minutos depois, fez de novo. E mesmo depois de ter um gol anulado, sem problemas, uma corrida nas costas da zaga e ninguém conseguiu alcançá-lo a tempo de impedi-lo de marcar o seu segundo, e com outras de suas corridas lhe rendendo um pênalti, ao final ele havia se tornado o jogador mais jovem da história do Lyon a marcar um hat-trick. Em apenas 3 jogos, ele tinha feito o que Ben Arfa, Benzema, Lacazette, Martial, Cherki ou Fekir nunca conseguiram. Na verdade, com 6 chutes a gols naquele jogo, esse foi um recorde do clube também, o que é uma frase que ficou meio repetitiva, considerando que uma semana depois, ao enfiar o seu 5º gol em 5 jogos com um poder de fogo que não víamos desde Adriano, ele garantiu o melhor início de um estreante na história do Lyon. Tanto que mesmo quando deixou a sua idade transparecer com um cartão vermelho imprudente no jogo seguinte, a Federação Francesa não resistiu em já nomeá-lo como o jogador do mês da liga. E o pior, tudo isso enquanto jogava na ponta direita, fora da sua posição natural, mas exatamente onde o Real Madrid estava enfraquecido. Avançamos para março e com o Endrick abrindo o jogo contra o Marseille com uma assistência, depois quase marcando o próximo vencedor do Prêmio Puskás com uma bicicleta impressionante. Tudo isso nos primeiros 5 minutos, antes de colocá-los de volta na frente com mais uma assistência. Bom, adicione isso a um gol de empate aos 87 minutos em sua estreia na Europa League, e Ancelotti não teve escolha a não ser finalmente trazer ele de volta para a seleção brasileira.
No entanto, isso só significou mais drama. Depois de ser completamente ignorado no primeiro dos 2 amistosos, Endrick só foi colocado no próximo jogo depois de outras 7 substituições. Mas é claro, com o Brasil empatando com a Croácia, Endrick sofre um pênalti, e enquanto ele se prepara para bater ele mesmo, Casemiro e alguns outros jogadores mais experientes se levantam do banco, exigindo que ele dê a bola para o Igor Thiago em vez disso. Mas enquanto ele obedece a ordem, a torcida inteira começa a vaiar o seu companheiro de equipe, deixando mais claro do que nunca o tamanho da desconexão que havia entre o julgamento dos torcedores e dos jogadores sobre o Endrick. E para piorar, alguns minutos depois ele ainda arranja tempo para dar uma assistência. Agora, o tempo dele no Lyon não foi perfeito também. Em um vídeo ironicamente postado pelas contas oficiais do Lyon, Endrick pôde ser visto esperando seus companheiros de equipe pelo portão no centro de treinamento, repetidamente dando bronca neles por estarem atrasados para o treino. Claro, em forma de brincadeira, mas como de costume, você podia ver que muitos deles simplesmente o achavam irritante, o que muitas pessoas fizeram questão de apontar como evidência do seu infame e estranho comportamento de vestiário. E por mais que isso possa ser pura especulação, por outro lado, a essa altura com o Lyon a 9 jogos sem vencer, estando a um único ponto de cair das vagas da Europa League, a mídia francesa estava começando a persegui-lo, mas no momento em que o técnico Paulo Fonseca colocou em dúvida a capacidade dele de vencer jogos, até mesmo o colocando no banco, a resposta foi imediata. 3 minutos depois de ele entrar, ele já estava dando assistência para o gol da vitória, e 2 dias depois, ele apareceu na partida contra o PSG, que estava prestes a se tornar bicampeão da Champions League. Ele não apenas colocou o Lyon na frente nos 5 minutos, mas 12 minutos depois, ele deu o passe para que seria o gol da vitória com um passe incrível, como o jornal espanhol Marca declarou. Endrick ativou seu modo besta. Ele irritou tanto o adversário com sua comemoração que o Luiz Henrique se recusou a apertar sua mão, dizendo à imprensa que eu ignorei de propósito porque eu odeio essa criança desrespeitosa. Mas não importava. Com o voleio contra o Rennes e até uma assistência de escanteio, algumas semanas depois, Endrick não só levou o Lyon até o 3º lugar, garantindo a sua primeira classificação para a Champions League em 6 anos, mas ele também teve tantas participações em gols em 2026 quanto o Mbappé, significando que no jogo final da temporada ele estava recebendo aplausos de pé da torcida do Lyon, enquanto seu técnico mudou completamente de tom, admitindo que jogando desse jeito será difícil segurar o Endrick para a próxima temporada, deixando Ancelotti sem escolha a não ser escalá-lo. Ao que, é claro, no jogo final antes da Copa do Mundo, ele não só entrou para marcar o gol da vitória, mas no estilo típico do Endrick, ele deixou o Brasil inteiro em choque, se declarando como escolhido mais uma vez, pois no momento em que ele pulou para comemorar, sua camisa por acaso se dobrou do jeito exato, transformando o seu número 19 no famoso número 10 de Pelé. Como a Marca escreveu, Endrick derrubou o portão e explodiu todos os planos do Ancelotti para a Copa do Mundo. É simples, alinha as estatísticas de clube de todos os atacantes brasileiros e até mesmo Vini e Rafinha sofrem para chegar ao nível do Endrick, mas mesmo assim, nada parece suficiente para satisfazer seus companheiros de equipe. A essa altura, não é só fofoca ou boato. O próprio Casemiro, capitão da seleção brasileira, registrou em uma entrevista dizendo que foi uma boa ideia ele ir para o Lyon, mas ele é muito jovem. Mesmo se o Endrick foi convocado para a Copa do Mundo, temos que ser realistas. Ele não vai simplesmente entrar e resolver tudo. Ele só não faz parte do grupo. Obviamente você poderia argumentar que o Casemiro só se expressou mal, que ele não queria soar tão duro e que ele não tem motivo real para se ressentir do garoto ou se recusar a incluí-lo. Mas ficou muito mais difícil justificar a declaração dele quando em uma sessão de treinamento recente, logo depois do Endrick marcar um gol incrível, ele procedeu a derrubá-lo com um carrinho horrendo, explodindo a situação ainda mais. O craque Neto tirou um tempo do seu programa para atacar o Casemiro, afirmando que o que ele fez passou dos limites, coisa de criança. Você não dá entrada voando daquele jeito a menos que você tenha um problema com o cara. E fazer isso sendo um capitão só mostra o quão falso durão o Casemiro é, o quão invejoso ele é daquele garoto. Se ele pega o tornozelo direito, acabou. Se a perna esquerda do Endrick fica presa ali, ele perde a Copa do Mundo. É uma vergonha. Na verdade, se você está se perguntando o que é esse grupo que ele mencionou na entrevista, bem, como o Vampeta explicou, em 2002 o Brasil só trouxe 6 jogadores da Copa do Mundo de 98. Agora, dos 23 que jogaram há 4 anos, 15 estão voltando. E é muito óbvio para todo mundo que esse grupo tem um domínio enorme naquele vestiário, que existem os que pertencem ao grupo e os que não. É só checar qualquer filmagem dos bastidores. Igor Thiago, Ryan e Endrick estão sempre juntos, separados do resto do time, e todo mundo pode ver que essa desconexão se traduz no campo. É só verificar qualquer post de alguma rede social. Ou o Brasil está alucinando, ou ninguém
naquele vestiário gosta muito do Endrick. Claro, ele é um garoto prodígio que foi criado com apenas uma coisa em mente. Isso pode torná-lo um pouco esquisito, um pouco estranho, muito certinho, obsessivo por treinos e com a imagem que ele retrata. As coisas que ele disse publicamente podem ser um pouco desagradáveis às vezes, mas como o Carlos Alberto bem colocou, o Romário era igual a ele, tímido, com poucos amigos e difícil de lidar. Mas a única coisa que deveria se importar era a bola.